Meus queridos irmãos e irmãs, neste momento eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando as bênçãos de Deus, o nosso Pai, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Aqui nós estamos na casa de Deus, no seu tabernáculo santo, para que mais uma vez, unidos na mesma fé e no mesmo amor, possamos louvar e engrandecer a todo o reino dos céus. Que possamos aproveitar bem esta oportunidade que nos é concedida, participando com muita reverência e com muito amor, para que ao final de nossa reunião possamos voltar para os nossos lares, fortalecidos na fé, no ânimo e abençoados. Desde já desejo boas-vindas a todos, aos nossos irmãos internautas que neste momento estão nos acompanhando, que a graça da Santa Vó Rosa também os alcance. E eu convido a igreja que se coloque em pé, por gentileza, para que possamos iniciar com uma oração. Cabeças curvadas, mãos erguidas aos céus, oremos. Ó Santíssimo Deus, nosso Pai Criador, Criador dos céus e da terra, Pai Santíssimo, louvamos ao Senhor, ao Teu Filho amado Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e agradecemos, ó Pai, pela oportunidade tão maravilhosa que a nós é concedida, de aqui estarmos diante da Tua presença. Querida e Santa Vó Rosa, aqui estão os Teus filhos, que deixaram os seus lares, seus afazeres e vieram à casa de Deus, com o objetivo de serem abençoados, de alcançarem sabedoria, inspiração e a paz para as suas vidas. Que a Senhora possa nos abençoar. Santo Irmão Aldo, pedimos ao Senhor que abençoe a nossa reunião, todo o trabalho que aqui será realizado, que não fique somente aqui, mas que ultrapasse esse teto, que alcance o reino dos céus. Mãe Virgem Maria, agradecemos a Senhora pela presença dos santos e dos anjos, que temos a certeza que estão aqui conosco, para ouvir nossas orações e levar ao trono de Deus. E assim, Senhor Jesus, declaro, portanto, a nossa reunião desta noite iniciada, que seja para a honra e glória do Senhor e de todo o reino dos céus. Amém. Cantemos o número 1 de nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem luar, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levanta
Muito bem, meus irmãos e irmãs. Chegamos à parte da mensagem intitulada União do Povo Apostólico neste Ano Novo. Irmãos apostólicos, Jesus veio nos trazer a paz, o amor e a união. Foi por essas virtudes que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre lutaram, para que todos nós, apostólicos, as tivéssemos em nossos corações e permanecêssemos unidos, a fim de sermos vitoriosos. Em mensagem ao povo apostólico, publicada no boletim do final do ano de 2013, o nosso Santo Irmão Aldo nos deixou palavras de grande valor. Neste ano novo que se inicia, vamos todos lutar com fé, amor, amizade sincera e união de espíritos para servirmos melhor a Igreja Apostólica. Eu, irmão Aldo, digo a todos que dependemos do amor do povo apostólico, dos obreiros, dos pastores, dos regentes, dos coristas, dos músicos e dos membros da Igreja, para continuarmos realizando a obra do Consolador e seguirmos avante com o trabalho de nossa Igreja, que é uma obra de fé e caridade em benefício de milhares de almas. Entre tantas lutas e vitórias, a nossa Igreja já está preparada para seguir em frente e vem demonstrando isso nos últimos anos. Portanto, peço a todos que se unam neste espírito de comunhão, fraternidade, compreensão e perdão, para que possamos continuar nossa caminhada. Temos à nossa frente e à nossa retaguarda Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa e Maria Santíssima, com todo o poder que receberam de Deus, o nosso Pai, ajudando o povo apostólico e todos os que creem na mensagem de nossa Igreja, a serem vitoriosos a cada dia. Entretanto, eles exigem a prática da moral elevada, da boa conduta, da boa educação, da disciplina
e dependem da obediência de todos, do amor, pela disciplina da Igreja Apostólica, da dedicação e do bom comportamento, para que estes santos poderosos possam protegê-los e livrá-los de todo o mal diariamente. Meditem nos conselhos registrados no livro de Provérbios das Sagradas Escrituras, onde consta: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor e não te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Eu, irmão Aldo, peço a todos os apostólicos, principalmente aos mais jovens, que procurem obedecer em tudo o que a nossa Igreja ensina e acatem os conselhos que tenho lhes dado, para que tenham bom sucesso em sua vida particular, nos estudos e no trabalho neste ano novo. A luta é grande e muitos são os perigos desta vida, mas se todos obedecerem, será muito mais fácil para Santa Vó Rosa e para mim, irmão Aldo, intercedermos pelos irmãos diante de Deus o Pai. Se todos forem obedientes, vencerão as lutas. Os problemas que surgirem em suas vidas serão solucionados e, inclusive, grandes milagres serão realizados em nosso meio para a felicidade de todos. Com estes preciosos ensinos do nosso santo irmão Aldo, que são tesouros espirituais para todos os que desejam vencer nesta caminhada rumo ao reino dos céus, renovamos nossa força e coragem. Unidos em um só coração, em uma só fé, continuemos firmes, perseverando com amor e dedicação, para que nenhum de nós se perca deste caminho sagrado. Que cada dia deste novo ano seja uma oportunidade de vitória espiritual, sustentados pela união fraterna e pela confiança nas promessas divinas. Se permanecermos juntos, fortalecendo uns aos outros, alcançaremos a perfeição espiritual necessária para sermos vitoriosos, felizes e abundantemente abençoados. Muito bem, aqui está esta mensagem de grande valor para todos nós. Palavras de um profeta. Ele disse: a igreja está preparada para seguir em frente. Porque Ele nos ensinou tudo. Toda a vontade de Deus foi revelada nesses dias através do profeta Santo Irmão Aldo. Quando ele disse que a sua igreja estava preparada para seguir avante, ele quis dizer: eu ensinei tudo, revelei os mistérios, nada lhes falta, nem sequer uma vírgula. Vocês estão preparados. Quando o Santo Irmão Aldo subiu, quantas pessoas que, movidas por sentimentos maus, disseram: agora a igreja fecha as portas. O que será do povo apostólico sem o seu profeta? Um povo sem profecia se corrompe. Verdade, um povo sem profecia se corrompe. Mas quem disse
que nós não temos profecia. Foram 44 anos em que o Santo Irmão Aldo nos deu profecias, revelações, ensinamentos, e que estão registrados nos boletins internos da igreja. Passa os céus e passa a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa, ela é eterna. E a palavra de Deus nos foi concedida através do profeta Santo Irmão Aldo. Passe os anos que passar, o tempo que passar, esta igreja ela continuará seguindo em frente, rumo ao reino dos céus. As suas portas nunca serão fechadas, porque esta igreja tem profecia. E profecia de vitória. Meus irmãos, um fato interessante, quando Jesus estava com os seus discípulos diante de um templo muito bonito, muito grande, seus discípulos, olhando admirados, disse: Senhor, veja que templo lindo, bem edificado, bem construído. Jesus olhou e disse: na verdade, eu te digo que não ficará pedra sobre pedra. Jesus, ele já profetizou a sua ruína, porque ele já sabia que com o passar dos anos, dos tempos, as pessoas iriam se entregar ao pecado e a igreja do passado seria corrompida. Tanto que ele diz que pela multiplicação do pecado o amor de muitos se esfriaria. Nós sabemos, irmãos, que a igreja apostólica primitiva, ela perdeu a presença do Espírito Santo. Jesus chegou até São Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. São Pedro, com apenas um sermão, converteu a milhares de homens e mulheres, e dali em diante deu-se início à igreja apostólica primitiva. Mas com a ausência de Jesus, depois dos santos apóstolos, da Virgem Maria, aquele povo, se vendo sós, foram dando lugar aos maus sentimentos, aos falsos, ao dinheiro, à política, e o Espírito Santo se afastou do meio deles. Foi por isso que Jesus disse: em verdade eu te digo que não ficará pedra sobre pedra. Mas a nossa igreja é diferente. Ela tem profecia de vitória. O Santo Irmão Aldo, antes de subir aos céus, ele disse: a igreja está preparada para seguir avante. E ele disse também: esta igreja ela vai até o fim e vai cumprir a sua missão. Palavras de um profeta. Passa os céus e passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. Cabe a cada um de nós valorizarmos aquilo que o Santo Irmão Aldo nos deu, aquilo que a Santa Vó Rosa nos deu, que custaram as suas vidas, 16 anos de luta e de sofrimento,
da Santa Vó Rosa e 44 anos de muita persistência do nosso Santo Irmão Aldo. Antes do Santo Irmão Aldo subir aos céus, o que ele mais pediu foi a nossa união. Porque através da união se alcança a vitória. Então, se a nossa igreja é vitoriosa, o nosso povo deve ser unido. Um povo unido jamais será vencido. E é isso que o Santo Irmão Aldo tanto pediu. Vemos que Jesus, ele sempre pregou sobre o amor. E o Santo Irmão Aldo muito falou sobre a união. Pois não há uma maneira de viver unido não amando o seu semelhante. Só é unido aquele que ama o seu semelhante. Só consegue viver esta união quem cultiva dentro de si esse amor. E é isso que o Santo Irmão Aldo ele nos pede, que possamos cultivar dentro de nossos corações o verdadeiro amor que Jesus ensinou. Jesus é o exemplo perfeito deste amor. Ele deixou o reino dos céus, a sua glória, a sua majestade, e veio a este mundo em forma de homem sofrer, padecer, em prol da nossa salvação. E ele mesmo disse: não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que ele nos manda? Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. É isso que Jesus nos pede. É isso que ele nos manda. Que possamos amar o nosso próximo assim como ele nos amou. Ele deu a sua vida por nós. Ele foi crucificado. Ele foi moído pelas nossas iniquidades e é este o castigo que nos trouxe a paz. Naquele tempo as pessoas tinham o costume de sacrificar um cordeiro como uma forma de oferenda ao nosso Deus de reconciliação. E como nos diz a palavra, Jesus é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Pois Ele mesmo foi crucificado, vivo, para que através do seu sangue, nova oportunidade nos fosse dada. Para que através do seu sangue fôssemos purificados, lavados e, portanto, salvos. É isso que Jesus nos ensina. É isso que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos pede. Meus irmãos, que possamos ser unidos, ajudando uns aos outros, estendendo as nossas mãos àqueles que necessitam. Às vezes, desprezamos o nosso semelhante por conta de nosso orgulho. Às vezes, por falta de humildade, nos achamos superiores aos nossos irmãos, aqueles que
sentam ao nosso lado, que exercem conosco um ministério, e fazemos pouco caso do nosso semelhante. Infelizmente, há pessoas que agem assim dentro da igreja. Há pessoas que não sabem ser unidas. Pessoas que criam uma tempestade dentro do copo de água. Às vezes, por um motivo simples, cria-se uma discussão que se torna uma contenda e faz com que os santos, os anjos, se afastem. E a pessoa fica vulnerável aos perigos que há neste mundo, como está aqui na mensagem. O santo irmão Aldo, ele pede a nossa união e a nossa obediência, justamente para que ele e a Santa Vó Rosa possam nos proteger, nos abençoar, estar ao nosso lado. A Santa Vó Rosa dizia: se a tua casa for santificada, por mim será visitada. Tudo começa dentro da nossa casa. Se dentro de nosso lar não tem união, vai refletir aqui na igreja. E esta casa não será visitada pela Santa Vó Rosa. Não terá a proteção dos santos, dos anjos, dia e noite. Será uma casa vazia, com as portas abertas para o reino das trevas. Como disse o nosso Senhor Jesus, que quando o ladrão ele entra em uma casa, ele entra para destruir. E assim o inimigo faz. Quando ele encontra uma porta aberta, ele entra e destrói aquela família. E assim muitos lares, infelizmente, se perdem. Filhos contra pais, pais contra filhos. Casais que se separam, porque às vezes não cultivaram em seus corações esta união, se deixaram levar pelas contendas, pelas brigas, e assim o inimigo consegue tomar aquele lar. Por quê? Porque a Santa Vó Rosa não pôde estar lá, não pôde visitar, não pôde levar a bênção dos céus, a bênção de Jesus, da Virgem Maria. E como eu disse, se reflete dentro da igreja. Às vezes vemos algumas pessoas que não são unidas, têm em seu coração sentimentos ruins, vivem causando confusão, problemas. Mas por quê? Porque começa dentro de casa. Então, meus irmãos, se queremos ser unidos, que possamos começar dentro de nossa casa. Que possamos cultivar esta união entre os pais e os filhos, a esposa e o esposo, os irmãos, os avós, os tios, e que possamos ser um povo bem unido, porque a Igreja Apostólica, ela é composta por famílias. São várias famílias diferentes que, unidas, se tornam a família apostólica. Por isso o Santo Irmão Aldo, ele disse, tem uma gravação, em que ele fala, somos uma família só. Então é a união de várias famílias. Então, meus irmãos, que possamos cultivar esta união dentro de nossos corações, que possamos viver em amor,
em bondade, em misericórdia, não desprezando aquilo que é nos ensinado, que possamos viver aquilo que Jesus nos pediu, que é amar o nosso semelhante assim como Ele nos ama. Às vezes o nosso coração está cheio de sentimentos ruins, que possamos tirá-los. Nós estamos iniciando um novo ano. Quantas pessoas que fazem metas? Este ano eu vou comprar um carro novo. Este ano eu vou comprar uma casa nova. Este ano eu vou emagrecer. Este ano eu vou fazer uma viagem. E lutam para cumprir essas metas. Trazendo para a parte espiritual, devemos fazer metas para nos tornarmos pessoas melhores. Às vezes a gente enxerga e busca somente a parte material e nos esquecemos da parte espiritual. Este ano eu vou ser mais humilde. Neste ano eu vou ser mais obediente. Neste ano, eu quero ser uma pessoa mais amorosa, mais perdoadora, e assim por diante. E orando, pedindo a Santa Vó Rosa, nós vamos alcançar essas metas. É isso que o Santo Irmão Aldo espera de nós. Para que possamos ser um povo unido, primeiro, devemos nos tornar pessoas melhores. Nós não podemos querer mudar o nosso semelhante. O fulano é assim, está errado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Primeiro somos nós. Primeiro eu mudo a minha pessoa, eu me torno uma pessoa melhor, e assim vai repercutindo. Se cada um cuidar bem da sua própria vida, buscando os interesses do reino dos céus, fazendo a vontade de Deus, lutando para cultivar este amor, tudo se tornaria mais fácil. Às vezes a falta de união começa porque a gente não concorda com o nosso semelhante, porque não sabemos viver unidos. Eu não aceito isso, não aceito aquilo. Não consegue se entender. Alguns dizem, o santo do fulano não bate com o meu santo. E aí por diante. E assim, felizmente, muitos problemas são criados dentro da igreja. São formados dentro da igreja. Às vezes por falta de união e por falta de cuidar da nossa própria vida. De buscarmos sermos pessoas melhores. Então, meus irmãos, que neste novo ano possamos, então, alcançar essas metas, sendo um povo unido, um povo amoroso, amando a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, estes ensinos que eles nos concederam, que são para nós luz, que ilumina o nosso caminho, nos levando ao reino dos céus. Jesus, ele disse, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então nós somos escolhas de Jesus, para produzirmos bons frutos. E esses frutos, então, serão apresentados ao nosso Deus, para que possamos ganhar a nossa coroa de glória. E cultivando esses frutos, a nossa igreja, ela vai para frente. Cultivando esses frutos que são as virtudes do Espírito Santo, o amor, a paz, a união, o nosso Deus irá conseguir salvar muitas almas para o reino dos céus, e nós seremos este povo unido que o Santo Irmão Aldo espera, juntamente com a Santa Vó Rosa. Então eu deixo essas palavras em vossos corações, agradecendo a cada um
pela vossa presença, pela vossa atenção. Agradeço também aos nossos irmãos internautas que nos acompanharam até aqui. Agradeço ao coral, aos obreiros, diáconos, diaconisas, à equipe de filmagem, aos membros. Que Jesus e a Santa Vó Rosa abençoe a todos, que coloquem em nossos corações este amor verdadeiro e que possamos lutar dia após dia em prol desta união tão perfeita que o Santo Irmão Aldo espera. Eu deixo o convite para que voltem amanhã, para que possamos participar de mais uma santa reunião. Amanhã será uma nova mensagem. Que possamos aqui estar na casa de Deus, para sermos mais uma vez alimentados e fortalecidos na fé e na sua graça. E assim eu convido a igreja que se coloque em pé, por gentileza. Cabeças curvadas, mãos erguidas aos céus, oremos para finalizar a nossa reunião desta noite. Ó Santíssimo Deus, nosso Pai Criador, Criador dos céus e da terra, louvamos ao Senhor, ao Teu Filho amado Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, por esta oportunidade tão maravilhosa. Querida avó, pedimos à Senhora que nos abençoe, abençoe a cada um de Teus filhos que aqui estão. Não sei, vó, o que eles estão pedindo, o que estão passando, enfrentando, mas a Senhora sabe. Que a Senhora possa conceder o que o seu coração deseja. Santo Irmão Aldo, peço também em benefício daqueles que estão com seu nome escrito em um papel, dentro dessa caixa de oração. Não sei o que estão passando ou pedindo, mas o Senhor sabe. Às vezes tem algum irmão, alguma pessoa sofrendo no leito de hospital, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um. Querida Mãe Virgem Maria, pedimos à Senhora que nos cubra com o Teu manto divino, nos ajudando, Mãe, a sermos um povo mais unido, um povo mais amoroso, perdoador, que possamos viver em obediência, seguindo aquilo que o Santo Irmão Aldo nos ensinou, para que todos nós juntos possamos alcançar o reino dos céus. Senhor Jesus, envie santos e anjos a proteger cada um de Teus filhos voltando aos seus lares, os guardando, os abençoando, concedendo uma boa noite de descanso. Peço à Senhora Santa Vó Rosa que ajude que cada um de Teus filhos não volte vazios aos seus lares, mas volte preenchidos, fortalecidos na fé, na graça e no grande poder que a Senhora nos concede em cada reunião. E assim louvamos a Senhora, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.